Oi, gente. Eu quero começar dizendo que não acredito nem por um segundo nessa tese da defesa da Carla Zambelli. Para mim, isso tem toda a aparência, parece ser uma lorota que eles inventaram, uma mentira que eles inventaram depois do fato. Ou seja, e tem várias razões para pensar assim. Mas o que eles estão dizendo é o seguinte: é que a defesa de Zambelli diz ao STF que a deputada teria sacado a arma para Homem Negro por não entender que o tiro que foi dado foi pelo PM que acompanhava ela, né? E tem uma matéria aqui do UOL dizendo: Zambelli diz ao STF que sacou a arma por achar que o Homem Negro havia atirado, ou seja, o tiro teria sido do Homem Negro. Por que que eu não acredito em nada disso da Zambelli e da defesa dela? E por que que eu acredito que isso daqui foi uma história inventada por eles para tentar se defender? Bem, vários motivos eu tenho para isso. Primeiro motivo: nada disso foi dito na época. Zambelli deu entrevista na época. Zambelli poderia ter dito na época, no momento, né, naquele dia, que olha, eu achei que quando teve o tiro, que foi ele que atirou, e eu fiquei com medo e reagi instintivamente. Ela poderia ter dito isso na época. Ela disse isso na época? Não. Mas o motivo maior não é nem esse. Porque esse seria... Isso já é um indício dela ter inventado essa história agora. Provavelmente é orientada pelos PMs, provavelmente é orientada justamente pelo pessoal que conhece um pouco disso, que faz parte do staff dela, né? Mas tem um outro motivo. As imagens do que aconteceu mostram que assim que ela digamos assim, provocada pelo cidadão que diz te amo, espanhola e tal, ele vira as costas, ela escorrega sozinha, cai no chão. Lembram disso? E aí ela passa a perseguir ele. E ele tá de costas, sem nenhuma arma, e ela persegue ele sem tirar os olhos dele, no momento em que o PM tira a arma e tem o disparo acidental. Acidental segundo o PM, né? Porque também um disparo ali, no mínimo suspeito, como uma coisa de intimidação, tal, né? Ou até uma tentativa de acertar o cara. Isso tem que ser investigado, né? Não dá para ver exatamente para onde o PM estava mirando na hora que a arma disparou, mas tem momentos claros nas imagens que o PM está mirando a arma para o cidadão que ironizou a Zambelli, digamos assim. Então, a Zambelli estava olhando para ele, ela sabe que em nenhum momento ele estava armado. Ela viu. Ela não tem problemas de visão, até onde eu sei, então ela estava vendo que o cidadão negro que fez uma piadinha com ela, que importunou ela, não estava armado. Então, a justificativa dela tem todas as evidências de ser invenção e fabricação pura. Pura invenção. Agora, tem um outro componente nessa história toda. Ela projetar num homem negro, pobre, né, que estava desarmado, supostamente de que ele estaria armado, e ela se confundiu, ela achou isso, ou seja, a mente dela ir para ele estar armado na cabeça dela, mesmo que ela reconheça que depois dele chegar à conclusão que era o PM, até porque tem as imagens, né? Mas a mente dela ir para esse lugar é um elemento de racismo. Em nenhum momento ela estava de olho nele, ela viu uma arma com ele. O que leva Zambelli a pressupor que ele teria reagido com a arma? Preconceito. Racismo. Não é? Uma visão preconceituosa das pessoas afrodescendentes e pobres. E o que quem ajudou ela a inventar essa versão quer, ao que parece, ver se tem outras pessoas que conseguem presumir o mesmo tipo de preconceito. É o que me parece. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: se a Zambelli tivesse devolvido as ofensas com ofensas, se o PM, em vez de sacar uma arma, tivesse dado um empurrão na figura e tivesse dado um chega para lá nele, né? Tivesse dito: ei, fulano, para de ofender a deputada,
mais ou menos como o Fernando Mineiro, deputado do PT, fez. A gente estaria falando sobre isso até hoje? Não. Ele foi lá e fez uma coisa agressiva, de ironia, né, de ofensiva, e teria tido pessoas que reagiram com empurrões e tal. Uma coisa completamente diferente e completamente desproporcional. Completamente desproporcional. Não há base de comparação. Foi ameaçar a vida desse cidadão por causa disso. Tanto o PM quanto a Zambelli. É importante deixar claro que não foi só a Zambelli que ameaçou a vida do cidadão. Foi o PM também. O PM saca a arma e aponta a arma na direção do cidadão. Então, nós estamos diante, né, disso. De pessoas que cometeram abuso. Um abuso no caso do PM, de poder, né, e no caso da Zambelli, um abuso de ameaça, né, uma coisa ostensiva. Enfim. Temos que ver agora se a justiça vai aceitar, né, se o Supremo Tribunal Federal vai aceitar, vai engolir essa tese. Né? Eu suspeito que o Gilmar Mendes, a quem essa tese foi apresentada, provavelmente não vai engolir, né? Não vai aceitar. Né? Aqui, ó. O deputado Daniel Bialski resumiu a tese levantada ao relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a deputada agiu por ter cometido uma espécie de erro de avaliação. A Carla saca a arma porque entende que alguém havia atirado. Ela não viu que o autor era uma das pessoas que eu acompanhava. Mas ela viu que não foi a pessoa que ela diz que foi. Não foi. Ela estava olhando para ele estava de costas. Ele não teve... Em nenhum momento ele aparece com uma arma. E mesmo que tivesse sido ele, o que não foi, e ela viu, o que é que justifica ela continuar a perseguição para dentro de um restaurante? Se ela estava com medo e ele se escondeu no restaurante, era o momento dela ir embora. E não dela ir atrás dele. Enfim, toda essa história tem toda a pinta de ser uma invenção criada pós-fato, porque quando eles viram que a verdade, né, a verdade dos fatos, não iria inocentar a Zambelli, ela perguntou, bem, se a gente contar o que aconteceu e o que as câmeras mostram, não vai, né, o julgamento vai ter um resultado negativo. O que é que a gente pode dizer usando as imagens para tentar colar uma narrativa e uma versão, e aí tentar escapar? E aí eles me saíram com essa aqui. Pelo menos é o que as evidências parecem sugerir que aconteceu. Né? Que essa versão nova, que nunca foi contada por ninguém, foi contada agora, porque eles chegaram à conclusão de que só essa poderia, talvez, salvar a pele da Zambelli. E é o que eu tenho para dizer sobre isso. Eu imagino que o Supremo Tribunal Federal não vai deixar essa tese colar, e espero que a promotoria, ao apresentar as imagens, demonstre que essa tese é cheia de furos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.